Nada vos oferto, além destas mortes de que me alimento. Caminhos não há, mas os pés na grama os inventarão. Aqui se inicia uma viagem clara para a encantação. Fonte, flor em fogo, que é que nos espera por detrás da noite? Nada vos suvino, com a minha incerteza vos ilumino. Esse poema de Ferreira Goulart aponta exatamente para o cerne, para o centro da linguagem poética. A dúvida, a incerteza. A linguagem poética, pessoal, ela parece para o mundo capitalista uma inutilidade, porque ela não tem função ou sentido pré-determinado. Qual o preço de um poema? Quanto custa uma palavra? De todas as linguagens, a linguagem poética, portanto, é a que mais desafia o aluno. Faça ele que prova fizer. Nós temos, segundo a linguística, 6 funções para a linguagem humana. A função fática, que é a função de abrir o canal de comunicação, a função do contato. Como vai? Tudo bem? A função emotiva, aquela em que eu digo o que penso, expresso minha opinião, meu ponto de vista, minha leitura de mundo. A função apelativa, em que o emissor tenta convencer o receptor. Beba Coca-Cola, creia em Deus, vote em mim. A função metalinguística, em que a coisa fala da própria coisa. Um autorretrato, uma música sobre a música, um poema que fala do próprio poema. Tudo isso é metalinguagem. A função informativa, que é o texto jornalístico, científico ou a redação tradicional. E a linguagem poética. A linguagem poética, segundo Ezra Pound, ela se define da seguinte maneira. A poesia é a linguagem carregada de significado ao seu grau máximo. Ou seja, toda palavra no sentido poético está carregada de significado. É como uma cebola cujo conteúdo não termina, não há caroço. Há camadas, camadas, camadas quase infinitas de significância que dependem muito do receptor, ou seja, dependem muito de quem vai interpretar. Essa linguagem poética tem por característica principal, então, o que nós chamamos de plurissignificação. Daí a grande dificuldade, às vezes, de interpretar um texto poético. Como encontrar a resposta certa numa questão se o texto possui, na verdade, vários significados? Bem, o primeiro passo seria não supor. O aluno erra uma questão de interpretação, especialmente quando começa a supor. Eu suponho que, eu suponho isso, não suponha. Nada extravasa o texto, não há nada extratextual. Não se põe chifre em cabeça de cavalo, a não ser que seja um unicórnio. Então, toda leitura deve respeitar os limites do texto. Se a leitura é coerente, se a leitura respeita o corpo do texto, a semântica do texto, a sintaxe do texto, essa leitura faz sentido para este texto. Senão, ela é o que comumente os adolescentes chamavam há alguns anos de viajar na maionese. Cuidado com a plurissignificação. A linguagem poética, ela é desafiadora. E ela não se limita à poesia, é importante lembrar isso. Boas provas hoje, principalmente Enem, trabalham com interpretações de letras de música, com interpretações de quadrinhos, de charges, e muitas vezes com interpretação de quadros, de imagens, a chamada linguagem visual. Ora, interpretar um quadro de Picasso, um quadro de Van Gogh, um quadro de René Magritte, um quadro de Miró, é tão complexo quanto interpretar um poema. E os alunos têm sido convidados, principalmente no Enem, em alguns concursos, a fazer esse tipo de interpretação. Então, o que é importante nesse primeiro momento, nesse primeiro contato entre nós? É perceber que a leitura de mundo, de fato, complementa essa leitura do texto. Como decifrar um código, principalmente um código poético, sem cultura? Como eu posso exteriorizar o que eu não interiorizei? Como eu posso dizer aquilo que não possuo? Como eu posso traduzir o silêncio? Então, a importância de uma vivência cultural. O filme que você vê, a música que você escolhe ouvir, a conversa que você escolhe ter, a convivência que você opta por trabalhar, a leitura que você enfrenta. Por que ler Machado de Assis e não Paulo Coelho? Por que ler Milan Kundera ou Saramago ao invés de qualquer subliteratura de banca de revista?
Apesar de que as bancas de revista hoje têm grandes literaturas, principalmente aquelas que trabalham com livros usados, os famosos sebos. Então, o preço cobrado pela ausência desse conteúdo, pela ausência de cultura, é pago exatamente na hora da prova. Eu não sei interpretar, eu não sei pensar e, portanto, eu não sei ver. Eu não tenho a leitura de mundo porque eu não tenho o mundo da leitura. E uma coisa, irremediavelmente, está conectada à outra. Portanto, se a viagem anunciada por Ferreira Goulart começa exatamente na dúvida, a exclamação tem que ser posta pelo leitor. É o receptor desse texto que precisa compreendê-lo, decifrá-lo, descascar essa cebola. Até que camada eu consigo ir? Ou eu ficarei sempre, irremediavelmente, na casca das coisas? Portanto, a questão que se coloca é como interpretar um texto? Que caminhos utilizar para enfrentar, principalmente, a linguagem poética? Drummond tem um poema conhecido, muito conhecido, chamado Procura da Poesia, em que, em certo momento, ele diz: penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. E aí ele diz: chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem 1000 faces secretas sob a face neutra. E te pergunta, sem interesse pela resposta, pobre ou terrível que lhe deres: trouxeste a chave? Esse poema é metalinguístico, ou seja, ele trata da própria linguagem poética. E é interessante como talvez o maior poeta brasileiro, Drummond, dá algumas dicas ao leitor, dá algumas dicas ao aluno que vai interpretar o texto poético. Penetra surdamente, ou seja, desligue-se, concentre-se, foque o texto. E ele diz, chega mais perto, ou seja, conviva, coexista, habite o texto. E ele diz, cada palavra tem 1000 faces secretas sob a face neutra. Essas 1000 faces secretas são aquelas apontadas por Pound. A linguagem poética é carregada de significado ao seu grau máximo, ou seja, as camadas da cebola textual. É importante, portanto, para perceber, os sentidos de um texto, não ter muita pressa. A primeira leitura é muito arriscada. Você não vê o texto num primeiro contato. A segunda leitura, ela apenas revela o óbvio. É numa terceira, numa quarta leitura cuidadosa, que você começa a perceber o tema do texto, as leituras possíveis, os sentidos escondidos, a chamada leitura subliminar. A literatura não é aquilo que se lê. Literatura é aquilo que se relê. Porque eu não compreendo um poema, um conto, um romance num primeiro contato. Ou eu sou um gênio, ou o texto é óbvio. E geralmente não é essa a circunstância. Então, é preciso sempre uma terceira, uma quarta, uma quinta leitura. E aí, alguns instrumentais da linguagem podem me ajudar muito nesse enfrentamento. Por exemplo, eu conheço as funções da linguagem, eu domino as figuras de linguagem, eu sei identificar um paradoxo, uma antítese, uma metáfora, eu sei o que é uma sinestesia, eu tenho uma visão cultural da arte. Por exemplo, cada época possui uma visão de mundo, uma linguagem. Eu sei a relação que há entre o barroco, por exemplo, na literatura e na pintura. Eu sei o que as vanguardas do século XX trouxeram de inovação para a linguagem poética. Eu consigo discernir o que é um quadro cubista de um quadro surrealista, ou de um quadro, por exemplo, romântico ou realista. A história da arte contempla tanto a literatura quanto a pintura, a música, o teatro, a escultura e assim por diante. Então, esse arsenal teórico auxilia ao verdadeiro aluno, ao verdadeiro leitor, o enfrentamento com a linguagem poética. Obrigado e até a próxima aula.